É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 13 de dezembro. Hoje é o dia do cego e também o dia da Marinha. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, parabenizamos a todos os marinheiros e também aquelas pessoas que são deficientes visuais, porém elas podem ouvir e algumas delas podem até estar nos assistindo, nos ouvindo nesta manhã. Deus os abençoe grandissimamente. Logo mais estaremos trazendo a conclusão desta palavra que nós ministramos ontem, a primeira parte, o Evangelho que transforma, que restaura, que liberta, que sara, que cura, que promove uma transformação radical, tanto na alma, no espírito e no corpo, conforme nos diz a palavra de Deus. E 2 Coríntios, onde baseamos esta mensagem, capítulo 5, verso 17, Paulo nos diz que o Evangelho, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Vida nova com Cristo, vida transformada, em todos os sentidos, é o que o Evangelho promove no coração e no interior daquelas pessoas que abrem os seus corações e as suas mentes para que o Evangelho possa transformá-lo. Fiquemos, portanto, com esta conclusão desta mensagem. E o vosso corpo, e a vossa alma, e o vosso espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o texto mais que traduz melhor, ou que traz mais à luz a definição de que o homem é composto de três partes: corpo, alma e espírito, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, há uma transformação radical que alcança o homem no seu todo: corpo, alma e espírito. E aí nós vamos falar sobre isso nesta noite. Quero também dizer para vocês que a igreja de Corinto era uma igreja situada numa região litorânea. Para a gente pensar aqui melhor, nós aqui do Nordeste do Brasil, era como se fosse uma cidade do Rio de Janeiro, era como se fosse uma cidade do Recife, era como se fosse uma cidade como Natal, Fortaleza. Cidades assim, litorâneas, inclusive portuária, muito visitada por marinheiros que vinham de várias partes, de várias regiões ali daquele continente Euroásia. E por ser uma cidade, Corinto, ser uma cidade litorânea e marítima, era uma cidade muito promíscua, era uma cidade prostituída. Isso significa dizer que naquela cidade de Corinto, eu já estive lá por 2 vezes, hoje houve um recuo do mar e há mais terra do que o mar, a gente nem avista mais o mar, mas os guias sempre nos afirmam, ou nos mostraram que o mar chegava realmente na cidade de Corinto, né? Mas hoje ninguém vê mais, o mar recuou em muitas partes geograficamente falando. Mas, por ser uma cidade marítima, era uma cidade muito promíscua, muito prostituída. Havia muitas mulheres que se prostituíam com os marinheiros que chegavam na cidade de Corinto. Havia numa montanha, nós estivemos no pé desta montanha, onde havia lá hoje ainda está lá aquele castelo que servia de um templo para os homens se prostituírem com a deusa Nefretite. E então havia muita promiscuidade, muita prostituição na cidade de Corinto. Havia também a prática do homossexualismo, do lesbianismo. Era uma cidade realmente em que a bebedeira, os bacanais de finais de semana não era diferente como hoje tem em muitas cidades no Brasil e no mundo. Então, quando o Evangelho chegou na cidade de Corinto, muitas destas pessoas
que viviam uma vida devassa, uma vida promíscua, uma vida de roubalheira, de corrupção, de depravação, de imoralidade, de tudo que vocês imaginarem, que não é novidade para os nossos dias hoje. Essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, algumas delas abraçaram a fé, creram na mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passaram então a fazer parte daquela igreja de Corinto. Por esta razão, Paulo aqui na carta, no capítulo 6, que eu li para vocês, versículos 9 em diante, ele diz: não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está falando dos adjetivos qualificados que aqueles habitantes de Corinto praticavam, as práticas as mais terríveis, conforme ele descreve aqui. Então no verso 11 ele diz: e é o que alguns têm sido. Mas, olha aí o verbo haver, conjugado no pretérito: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem pode dizer amém? Ou seja, estas pessoas que hoje, muito embora fizessem parte da igreja de Corinto, se cumpriu aquilo que ele citou lá em 1 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. É inadmissível, preste atenção, é inadmissível que uma pessoa que se diga cristã, evangélica, que fez uma decisão, que um dia teve o seu coração transformado, que houve um transplante na sua vida, no seu coração, que hoje é uma nova criatura, viva ou tenha um comportamento como se ele nunca tivesse conhecido Jesus. Isso é inadmissível, porque a mudança acontece sobre os três aspectos: física, moral e espiritualmente. Vamos aqui citar alguns exemplos. Eu poderia citar dezenas de exemplos, mas vou citar alguns, porque o tempo não permite. Mas a mudança ou a transformação do Evangelho na vida física acontece, como nós vamos citar o exemplo aqui, de um cego de nascença. Nasceu cego. E aí um dia este homem veio a Jesus. Isso que eu estou citando está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versos, isto é, Evangelho de João, capítulo 9, versos 13 a 27. Este homem veio a Jesus. Jesus restaurou a sua visão. Os fariseus e os saduceus e os doutores da lei ficaram em dúvidas e queriam que aquele homem realmente declarasse quem foi que restituiu, restaurou a sua visão, porque ele era cego fisicamente, nasceu cego de nascença. Então vieram aos pais daquele cego: esse não é teu filho, esse que era cego? É meu filho. E quem é? Como é? Ele nasceu cego. E quem foi que deu a visão? Como é que ele voltou a ver? Ele é de maior, pergunte a ele. Ele é de maior, pergunte a ele. Talvez o pai, até para não ser incriminado pelos judaizantes como sendo um dos seguidores de Jesus, teve medo de dizer: foi Jesus. Então pergunta a ele. Então os fariseus foram, os doutores da lei foram ao cego e disseram: você era cego? Sim, eu era cego, sou eu mesmo. E como é que você voltou a ter a sua visão? Olha, foi Jesus que me restituiu a visão, foi Jesus que me restaurou a visão. Não pode ser. Diga que ele é pecador. Não, ele não pode curar, ele não cura ninguém, não restaura a visão, não restaurou sua visão, coisa nenhuma. O cego então disse assim: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu posso lhe dizer: eu era cego e agora enxergo. Amém? Eu era cego, agora vejo.
Assim como nós antigamente éramos cegos, adorávamos a tudo que é de ídolos, tudo que é de ídolos, porque a gente era cego. Acreditávamos em muitas mentiras do diabo, mas depois que nós fomos libertos, graças a Deus, os nossos olhos foram abertos para que nós enxergássemos apenas o Evangelho que restaura, que transforma, que realmente faz com que nós enxerguemos a verdade. Então, podia citar outros exemplos. A mulher que fora flagrada em adultério, lá em João, nós encontramos os acusadores condenando aquela mulher, que era uma prostituta, iam matá-la por apedrejamento. E aí Jesus se aproximou, eles querendo colocar Jesus numa situação difícil. Olha, essa mulher foi flagrada em adultério, e a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Não era só a mulher para ser apedrejada, era para o homem também ser apedrejado, de acordo com o Levítico. Mas só trouxeram a pobre da mulher porque as mulheres eram discriminadas. E aí Jesus sabiamente disse: olha, quem tiver sem pecado pode jogar a primeira pedra. E aí ficou escrevendo no chão alguma coisa. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia, mas eu imagino que Jesus escrevia possivelmente isso. A mesma lei que diz não adulterarás é a mesma lei que diz não matarás. Porque ele já tinha dito verbalmente: aquele que tiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. Foi saindo dos mais moços aos mais velhos. Ficou só Jesus e a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peques mais. Esse é o Evangelho que transforma e restaura. Muda de rumo, muda de atitude, muda realmente, radicalmente a vida física. Não vai continuar mais naquela vida que levava anteriormente. Eu poderia citar muitos outros exemplos de pessoas que realmente vieram a Jesus e foram realmente transformadas. Por isso que Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a restauração, para a libertação de todo aquele que crê. O indivíduo era alcoólatra, não continua mais no alcoolismo. O indivíduo era drogado, não continua na prática das drogas. Nós temos muitos exemplos de pessoas hoje que realmente viviam uma vida pregressa, uma vida derrotada, fracassada, algemados, presos pelo pecado. Mas Jesus promoveu uma mudança radical nas suas vidas. Assim como ele diz aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios: e é o que alguns têm sido, é o que alguns de vós havíeis sido lavados, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados pela mensagem do Evangelho. Então o Evangelho faz uma mudança, promove uma mudança física, sim. Eu pelo menos era alcoólatra. Se vocês me conhecessem aos 16 anos de idade, eu era alcoólatra inveterado mesmo. Com 16 anos de idade, uma criança ainda. Mas eu bebia de ficar embriagado, revolvendo-me no meu próprio vômito. Mas graças a Deus, que desde o dia que Jesus transformou a minha vida, nunca mais eu senti sede de beber aguardente, porque eu passei a beber a água da vida. E ele disse: aquele que beber da água que ele der, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que salte para a vida eterna. A segunda mudança que este Evangelho transforma e realiza ou promove no coração do homem é que transforma o caráter e o comportamento moral. Uma mudança no caráter e no comportamento moral. A começar, eu queria citar aqui, a começar de alguns exemplos, lá desde o Antigo Testamento. Quando Deus chamava um homem ou uma mulher para fazer um pacto, um concerto, uma aliança, a primeira coisa que Deus fazia era mudar o nome do indivíduo.
Abrão passou a se chamar Abraão. Sarai, Sara. Jacó, que era, o nome Jacó significava enrolão, trambiqueiro, ladrão, roubador, mentiroso, tudo que vocês imaginarem de sinônimo de gente desonesta. Mas quando ele teve uma luta lá no vale de Jaboque com Deus, Deus mudou o seu nome, ele passou a se chamar Israel. O próprio Saulo de Tarso, quando teve um encontro com Jesus, passou a se chamar Paulo. Mudança de caráter. Mudança de nome significa mudança de caráter, mudança de atitude, de comportamento, mudança sobre todos os aspectos. Se o indivíduo não merecia um mínimo de confiança, ele agora passa a ser uma pessoa de confiança. Se era uma pessoa desonesta, passa a ter atitudes honestíssimas. Se era uma pessoa que andava com enrolada, com trambicagem, com mentira, com tudo que diz respeito à desonestidade, ele passa a ter um comportamento agora correto, porque o Evangelho transforma e restaura vidas. Passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Eu não consigo admitir, não consigo aceitar, eu não consigo associar uma pessoa que se diz evangélica e vive como se ela nunca tivesse tido um encontro com Jesus, mesmo declarando que é crente, lembrando que o próprio Satanás, ele também crê e treme diante de Deus, só que não tem o temor a Deus. Até o Satanás é crente. Por isso que você não se admire de você encontrar certas pessoas no seu bairro, onde você trabalha, na faculdade, onde você estuda, seja onde for, que se diz crente, mas anda com todo tipo de falcatrua, de trambicagem, de enrolada, desculpe a expressão, de safadeza. Essas pessoas, parece-me que nunca nasceram de novo. Então, a mudança de Abrão passou a se chamar Abraão, Sarai passou a se chamar Sara, Jacó, Israel, Saulo passou a se chamar Paulo. Significa dizer que Deus muda o caráter. Há uma mudança de caráter, de comportamento, de atitudes que essa pessoa passa a viver. A sua personalidade, ela realmente passa agora a ser pautada, ela passa a ser realmente orientada por aquilo que Deus coloca na mente, até porque a Bíblia diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. Amém? Mas o terceiro aspecto dessa mudança do Evangelho que transforma e restaura, liberta o homem espiritualmente, da ignorância religiosa, da cegueira espiritual. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, o escritor sagrado nos diz que Deus não levou em consideração os tempos da nossa ignorância. Ou seja, enquanto você não conhecia o Evangelho, enquanto você não conhecia a verdade, realmente você fez muita coisa errada, fez muita coisa atrapalhada na sua vida. Alguns até destruíram a sua família, outros destruíram a sua profissão, enveredados pelo caminho das drogas, da embriaguez, da perversidade, da imoralidade, da corrupção, e estão colhendo os frutos que plantaram. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Mas na hora que você e eu conhecemos o Evangelho, a nossa vida passou realmente a sofrer e a experimentar uma transformação de ruim para melhor. Deixe-me lhe dar aqui uma ilustração, que algumas pessoas podem até essas alturas dizer assim: então se o Evangelho é isso, pastor, que o senhor está dizendo, eu quero esse Evangelho. Mas pastor, eu gostaria de primeiro deixar de beber, porque eu sou alcoólatra. Ou então, pastor, primeiro eu quero deixar de fumar, porque eu sou viciado no cigarro e num baseado, eu gosto de um baseado. Então primeiro eu vou deixar para depois seguir o Evangelho. Ou talvez alguns digam assim: eu tenho uma vida muito promíscua e eu vou primeiro deixar essa vida errada que eu levo para depois aceitar o Evangelho. Não faça isso, porque isso não vai funcionar na sua vida. Eu vou contar aqui uma ilustração, eu já contei numa outra ocasião, mas vale a pena a gente lembrar. Conta-se que um artista, um pintor,
Ele tinha feito muitas telas de muitas gravuras, de muitas imagens, e ele estava querendo transportar para uma tela a gravura de um mendigo, um pedinte de esmolas. E ele passou muitos dias, muitas semanas na cidade procurando um pedinte, um mendigo. Andou muitos dias, passou muitas semanas à procura. Por fim, depois de muito lutar, encontrou lá um velhinho. Estava numa ponta de uma rua, na esquina, no centro da cidade, um mendigo, maltrapilho, sem barbudo, sem expressão nenhuma de uma pessoa realmente assim, que não tivesse tanto sofrimento, chapéu remendado, costurado, a calça também remendada, a sandália amarrada com arame, costurada, roupa rasgada, maltrapilho, barbudo, cabeludo, sujo, moribundo, com uma salvazinha, um chapéu, pedindo esmola às pessoas que iam passando ali. Ele olhou bem para aquele velhinho e disse: esse velho é exatamente o tipo característico de um mendigo que vai me servir para eu fazer meu quadro. E aí chamou o velhinho e disse: olha, eu queria combinar com o senhor para tal dia, tal hora, eu vou dar aqui o endereço, o senhor pode aqui, bem próximo aqui, meu ateliê, eu quero que o senhor vá lá, eu quero que o senhor venha para eu lhe desenhar, passar sua imagem para uma tela, e eu vou lhe gratificar muito bem, vou lhe dar um valor, prometeu lá uma importância, e o velhinho ficou animado. Não via o dia chegar de ir lá para o artista transportar aquela imagem daquele mendigo para a tela. Mas só que ele chegou em casa, disse para a esposa, para a velhinha esposa dele, que tinha sido convidada assim. No dia, o velhinho fez a barba, cortou o cabelo, tomou banho, trocou de roupa. Vocês já estão entendendo, né? Foi com a melhor roupinha que tinha, vestiu a melhor roupa que tinha, chegou lá, bateu palma e é aqui o ateliê do senhor, assim, com o endereço na mão, é aqui mesmo. Olha, eu estou vindo aqui porque tal dia o senhor me procurou e tal. O senhor não foi o senhor não. Foi, aqui o papel que o senhor mandou. Sou eu. Não, meu velhinho, eu queria o senhor daquele jeito que o senhor estava. Barbudo, cabeludo, com a roupa toda rasgada, o chapéu remendado, sandália remendada com arame. Era daquele jeito que eu queria o senhor. Era exatamente, agora não dá, não tem como eu fazer, mas o que eu queria era daquele jeito, característica de um mendigo. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que querem vir para Jesus, querem vir para o Evangelho, mas primeiro quer deixar as coisas. Primeiro eu vou deixar disso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de raparigar, vou fazer e tal. Quando eu deixar tudo, aí eu vou ser evangélico, aí eu vou aceitar o Evangelho. Não vai funcionar. Até porque Jesus disse: vinde como estáis. É Jesus quem transforma, é Jesus quem restaura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem cura, é Jesus quem faz um milagre. Não é por esforço humano, não é por exercício religioso, não é porque você vai se esforçar para ser o melhor crente, não se trata disso. A Bíblia diz que o homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça, nada bom em cima. Paulo disse, como eu citei já: eu sou o pior de todos os pecadores. É Jesus quem faz o milagre de transformação, de restauração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Há um hino que, quando eu me converti, a gente cantava muito. E eu acho que os mais antigos aqui se lembram desse hino. É um hino que diz assim: não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Sou um crente arrependido, sou um redimido por Cristo Jesus.
Lá no mundo do pecado eu era transviado, hoje vivo na luz. Não quero saber quem eu era. Cantem comigo. Quero saber quem eu sou. Não quero saber quem eu era. Quero saber quem eu sou. Não sou um denominalista, nem sectarista, sou de Jesus. Minha denominação são todos os irmãos que são crentes em Jesus. Não quero saber quem eu era. Cantem comigo. Quero saber. Bem forte. Não quero saber quem eu era. Quero saber quem eu sou. Eu sou um crente bem fraquinho, sou o menorzinho de todos os irmãos, mas para falar do pecado estou preparado com a Bíblia na mão. Não quero saber quem eu... Cantem! Quero saber quem eu sou. Não quero saber quem eu era. Quero saber quem eu sou. Amém? Esse é o Evangelho que transforma. Esse é o Evangelho que restaura. Esse é o Evangelho que faz com que você se torne uma nova criatura. Agora, para concluir, Paulo, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então, por quê? Porque de acordo com Paulo escrevendo Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz: mas agora, nenhuma condenação há. Romanos 5, 8, capítulo 8, desculpa, obrigado, capítulo 8, versículo 1, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E na carta aos Romanos 5, versículo 1, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 8, eu estou terminando com essa citação, Apocalipse 21, verso 8, o escritor sagrado nos diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ele diz ainda mais: de fora ficam. Por que vão ficar de fora? Porque eles não vieram para aquele que pode realmente transformar, restaurar, libertar, perdoar pecados e torná-los em novas criaturas. O Evangelho veio para os perdidos, veio para os pecadores, mas se o homem rejeita, despreza, negligencia, por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Hebreus, nos diz: como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Amanhã estaremos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.